Muito obrigado, Jesus, porque pela morte naquela cruz, nós fomos redimidos e tivemos a oportunidade, o privilégio de alcançarmos a liberdade no Senhor. Quero declarar nesta hora, Deus, sobre a Neuci, a poderosa unção do Teu Espírito Santo. Que ela seja tomada, que ela seja, ó Deus, tocada pelo Senhor. E que a boca dela seja cheia do Teu Espírito Santo. Nós somos, ó Deus, terra boa, e a semente vai cair em nossos corações e vai germinar. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos mais uma vez a presença manifesta do Senhor aqui. E neste lugar, ó Pai, nós receberemos do Senhor. Abençoe-nos mais uma vez. Declara sobre ela a Tua unção, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Mais uma vez, estamos aí para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero que você coloque de pé agora, como de praxe eu sempre faço. E eu não posso deixar de fazer. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore por você agora. Já oraram por mim? Já me abençoaram? Mas ora pela sua vida agora. Peça ao Senhor para que, se houver resistência agora, caia por terra. Que você não coloque expectativas em mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Que você agora abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Deus não quer falar com quem não veio. Deus quer falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu levo cativo agora, Senhor, a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, a Jesus Cristo, à palavra do Senhor. Eu levo cativo, Senhor Deus, agora, Pai, cada mente, cada coração que está aqui. Eu desfaço no poder do nome de Jesus toda resistência, tudo aquilo que o homem, tudo aquilo que o inimigo possa fazer para que o nome do Senhor não seja glorificado nessa noite. Eu peço, Deus, para que em nome de Jesus, Deus, a Tua presença continue, Pai. Continue manifesta aqui, Senhor, do Teu jeito, só o Senhor sabe fazer. Eu te peço, Pai, por mais poder do Teu Espírito Santo, poder, ó Pai, que transforma, Deus, o jugo, ó Deus, pesado no jugo leve. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que todas as cadeias sejam quebradas, todos os altares, ó Deus, oferecidos a outros deuses, sejam derrubados agora. Deus, eu peço, Pai, eu oro, Deus, por visão aberta para arrependimento nessa noite. Senhor, eu oro, Deus, por arrependimento, Senhor, pelo reconhecimento do Espírito Santo nessa noite. Eu oro, Senhor, desligando, ó Pai, toda a obra das trevas. Eu oro, Senhor, por quebra de cativeiros. Eu oro, Senhor, por quebra de correntes, quebras de algemas. Nessa hora, Senhor, eu oro para que todo espírito de engano, de confusão mental, de falta de clareza, de sensação de estar perdido, de ilusões, agora em nome de Jesus seja desfeito. Eu oro agora por clareza, por entendimento, por conhecimento, Senhor. Eu oro, Deus, agora para que cesse, Senhor, em nome de Jesus, toda confusão de mente ou confusão no meio dos irmãos. Eu oro agora, Senhor, para que todo aquele espírito que tem causado confusão no nosso meio, agora, Senhor, bata em retirada no Teu nome, Senhor. Eu oro, Deus, para que todo espírito de morte agora, em nome de Jesus, pegue tudo que é seu e vá embora agora em nome de Jesus, porque declaramos vida de Deus nesse lugar. Declaramos vida de Deus, declaramos as águas do Senhor correndo nesse lugar. Nós declaramos vidas consagradas. Senhor, eu oro, Pai, por vidas, ó Deus, consagrando altares sendo renovados nessa noite. Senhor, eu oro, Senhor, por levantamento de altares nessa noite. Eu oro, Deus, por renovo de votos. Eu oro, Deus, por perdão, Senhor. Que haja perdão, que haja liberação nessa noite em nome de Jesus. Eu oro por cura de enfermidade, por cura de alma, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pelo fogo do Espírito Santo, que continue queimando nos corações, que o fogo do Teu Espírito, Senhor Deus, possa ir encontrando cada um na sua individualidade. Eu oro pelo vento do Espírito Santo. Eu oro, Senhor Deus, para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se manifeste nesse lugar. Eu oro para que Jesus seja revelado nesse lugar.
Eu oro, Deus, por mais sede, por mais fome do Senhor. Eu oro, Deus, por altares profundos nessa noite. Eu oro, Deus, para que os rios do Senhor, Pai, os rios venham fluir, ó Deus, em cada um e a partir de cada um de nós. Eu oro, Deus, para que os teus rios, Senhor, venham fluir do nosso interior, Pai. Eu oro por consagração. Eu oro, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro para que, ó Deus, tudo que eu fizer ou falar, glorifique o teu santo, bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar e abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia no livro de Josué. Aleluia. O livro de Josué tem segredos deliciosos para nós. E nós vamos ver o que Deus quer falar nessa noite. Essa não é uma mensagem revelada, como quinta-feira eu disse, mas essa é a mensagem que o Senhor pediu para trazer. Josué, capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos ler a partir do 9. 3, 9. Se a tua versão estiver muito diferente da minha, aí você para e ouça o que Deus está falando. 3, 9 diz assim: E Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos e escutai as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué disse: Conhecereis por isso que o Deus vivo há entre vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra atravessará o Jordão adiante de vós. E agora tomai para vós 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pararem nas águas do Jordão, e as águas do Jordão se deterão, e as águas que correm de cima pararão como um muro. E o povo partiu de suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes levavam a arca da aliança e estavam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés pisaram à beira das águas, porque o Jordão estava cheio em todas as suas margens durante o tempo da colheita. Então as águas que corriam de cima pararam e se levantaram como um muro, muito distante, à altura de Adã, cidade que está junto a Zeratã. E as que desciam ao mar do deserto, que é o mar salgado, foram completamente cortados. E o povo passou diante de Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão, e toda a nação atravessou o Jordão em terra seca. E quando todo o povo atravessou o Jordão, o Senhor disse a Josué o seguinte: Tomai dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: Tirai daqui 12 pedras do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes estiverem parados, e transportai-as convosco, e depositai-as no lugar em que passareis essa noite. E Josué chamou os 12 homens dos filhos de Israel, que escolhera, um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um coloque uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos perguntarem no futuro: O que significa essas pedras? Então lhes direis: Porque as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. E essas pedras serão por memorial para sempre aos filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram isso como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, e as levaram consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. E Josué colocou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até hoje. Glória a Deus. Aleluia.
Nós conhecemos a história de Moisés quando foi atravessar o Mar Vermelho. E nós conhecemos também a história de Josué quando foi atravessar o Rio Jordão. Nós conhecemos que Josué era um homem fiel ao seu líder. Josué era um homem que não tinha experimentado o que Moisés experimentou. Josué, ele era fiel ao seu companheiro, ao seu líder. Ele honrava o seu líder. No capítulo 17 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés ficou no monte e Josué saiu com os homens para lutar. E eles venceram os amalequitas. Mas algo muito interessante que aconteceu no versículo 14, é que Deus fala assim para Moisés: Moisés, escreve isso que aconteceu e fala aos ouvidos de Josué. Tem coisas na Bíblia que é tão pequenininho, um detalhe, e a gente não para dar atenção àquilo que Deus está falando. Deus falou: escreve o que aconteceu hoje. Os amalequitas foram destruídos para sempre. Vai lá e fala aos ouvidos de Josué. Por que será que Deus fez essa observação? No capítulo 33, no versículo 11, quando a Bíblia fala que o Senhor falava face a face com Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés vinha para o acampamento, Josué, ele ficava ali por perto. Ele não se afastava. Ele gostava de estar perto de onde estava a glória do Senhor. Só que Josué não experimentava o que Moisés experimentava. Josué era um auxiliar. Deus não falava com ele face a face. Deus não estava pedindo para ele subir ao monte, apesar que, quando eles fizeram o bezerro de ouro, Josué não estava no meio do povo. Josué estava separado. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, ele encontrou com Josué. E Josué falou para ele: eu estou ouvindo barulhos, alaridos de guerra de lá do acampamento. E Moisés falou para ele: não é alarido de guerra. Ou seja, Josué não estava no acampamento. Josué tinha uma diferença. Tinha um diferencial. Ele era compromissado, ele estava na visão do seu Senhor. Mas Deus conhecia Josué no seu interior. Porque quando Deus ele quer usar alguém, Deus quando ele quer falar através de alguém, quando ele quer fazer algo através de alguém, ele não olha como nós olhamos. Ele não olha para título. Ele não olha se essa pessoa tem um seminário. Ele não olha se essa pessoa sabe falar, porque inclusive Moisés não sabia falar direito. A Bíblia não fala, mas muitos dizem que ele tinha uma dicção muito ruim. E Josué era conhecido por Deus ali. Inclusive quando Deus falou sobre o memorial, é para que Josué não se esquecesse daquilo que Deus estava já começando a fazer na vida dele. Muitas vezes nós nos esquecemos quando Deus fala conosco. Quantas vezes nós pegamos, às vezes, algum testemunho, não sei se você tem hábito de fazer isso, e a gente começa a reler algumas coisas que Deus falou para a gente, alguma coisa que Deus manifestou ali enquanto nós estávamos com Ele, e nós começamos a ler e falamos: uau, é verdade, tudo isso aconteceu. Eu tinha me esquecido. Uau! Quantas vezes nós nos surpreendemos. Então Deus, Ele trabalha com memorial. Para que ninguém venha se esquecer que um dia Ele se manifestou. Números 27, de 15 a 23, diz assim: e Moisés falou ao Senhor dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne estabeleça um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e o qual entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num,
homem que tem em si o Espírito, e coloca a tua mão sobre ele, e apresenta-o diante do sacerdote Eleazar, e diante de toda a congregação, e dá-lhe teus encargos diante deles. E coloca parte de tua autoridade sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel o escute. Ele seja apresentado diante do sacerdote Eleazar, que por meio dele pergunte sobre a decisão do Urim, diante do Senhor. De acordo com a ordem de Eleazar, deverão sair. E de acordo com a ordem de Eleazar, deverão entrar. Ele, todos os filhos de Israel e toda a congregação. E Moisés fez com que, como o Senhor lhe ordenou, tomou Josué e apresentou diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e colocou as mãos sobre ele e lhe deu um encargo, como o Senhor falou por meio de Moisés. Só esse texto aqui daria mais uma pregação. Porque Deus observava quem era Josué. Deus sabia que Josué iria se submeter a Eleazar. Deus sabia que dentro dele tinha uma honra, que ele iria honrar o seu líder sacerdotal. Deus escolheu esse homem porque ele tinha virtudes. Como eu falei quinta-feira, Deus conhece os nossos altares. Conhece os altos onde nós frequentamos. E quando Deus escolhe aqui, era para que ele viesse a cuidar daqueles milhões de pessoas que iriam ficar sem Moisés. Porque Moisés iria morrer. Moisés sabia que ele ia ser retirado. Então Josué ele é ungido para algo tão grandioso, tão glorioso, que eu acho que nem ele acreditava no que Deus estava querendo fazer através dele. E quem escolheu Josué não foi Moisés, não foi o povo. Não foi sorte como eles faziam, mas foi Deus. Foi Deus que falou, pega ele e coloca a mão sobre ele, e passa sobre ele a autoridade que está sobre você. E agora, lá em Josué capítulo 1, Josué ouve Deus falando, esforça-te. Esforça-te, tenha coragem, porque eu vou colocar sobre você algo que você precisa dessa coragem. Para que Deus falasse, tenha coragem, não tenha medo. Eu acredito que Josué estava um pouco temeroso. Porque Deus não iria dizer, não te mandei eu? Esforça. Se levante de onde você está. Deus não ia dizer por dizer essas palavras. É porque algo Deus ia cobrar dele e ele sabia. E Deus disse assim, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Deus disse, do mesmo jeito que eu usei Moisés, eu vou usar você. Do mesmo jeito que o povo reconheceu Moisés, eles vão reconhecer você. É assim que está na Bíblia. É assim que está na Bíblia. Não se desvie. Deus falou para ele, não se desvie. Porque tem decretos escritos por Moisés. E esses decretos precisam ser meditados todos os dias. Não é para você desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Seja diligente. Faça direitinho. E você vai ter êxito. É isso que a Bíblia diz no primeiro capítulo de Josué. Você vai ter êxito se você cumprir direitinho aquilo que é para você cumprir. Você já sentiu desencorajado alguma vez quando Deus te pediu para fazer algo para Ele? Tem vezes que Deus pede para a gente algo que a gente, às vezes até dá vontade de dizer não. Porque a gente olha para dentro da gente, para quem nós somos. Nós esquecemos de que é Ele que nos capacita. Quando há um coração desejoso, uma fome de Deus, um desejo de agradar o coração de Deus, é Ele que nos chama para essa missão. É Ele que nos encoraja. Porque Deus, Ele não vai mandar nós fazermos qualquer coisa. Esse Deus é Deus que coloca dentro de uma cova de leão. É esse Deus que faz andar em cima da água. É o Deus que fala assim, ó, vai, continua andando, não para porque o rio vai abrir. É o Deus que fala assim, você vai substituir simplesmente Moisés.
É o Deus que faz a gente enfrentar gigantes. É esse Deus. Josué, então, depois de se encorajar com aquelas palavras de Deus, ele chama o povo. Ele encoraja o povo. E aí ele começa, então, dar início a essa missão. Ele começa, então, ele chama os oficiais e passa tudo isso que nós lemos aqui. Ele chama o povo, ele separa as 2,5 tribos para que vai guerrear para conquistar Jericó. Ele separa 12 homens, porque Deus pediu para separar 12 homens. E ele separa os levitas para poder carregar a arca. Então ele disse assim, 3 dias agora nós vamos ficar nos consagrando. Porque Deus vai fazer grandes coisas depois desses 3 dias. A Bíblia diz que o povo acreditou no que ele disse. E o povo foi junto. Quando a unidade, a bênção de Deus é derramada. Quando a unidade no propósito, quando a unidade naquilo que Deus quer fazer, a bênção de Deus cai. E eles foram para essa missão de conquista. Pensa comigo. Uma pessoa para administrar quantos milhões de pessoas? Não sei quantos milhões de pessoas, por quê? 1 milhão de pessoas, não fala 600 mil pessoas, não fala 2 milhões de pessoas, eu já vi tantos de pessoas. Mas foram 40 anos depois que eles saíram do deserto. Foram 40 anos depois, onde durante o percurso os velhos morreram. Até Moisés já tinha morrido. Mas tinha uma grande multidão. Imagina comigo, uma pessoa ter que liderar toda essa multidão de pessoas. Nós vemos um pastor como sofre para liderar uma igreja. Não era diferente de nós. Como sofre para liderar um envolve. Não era diferente de nós. E a primeira coisa que ele encontra, isso lembra muito Moisés, o seu líder. Moisés, quando saiu depois das pragas, o que é que Moisés achou na frente? Um mar. Agora Josué, quando ele sai, o que é que ele encontra na frente? Um rio. E a ordem era, não pare de andar, porque a arca vai na frente, e eu quero que você, Josué, vai pela parte que está mais cheia. Eu quero que você vá pela parte que está transbordando. E Josué foi. Às vezes se eu falar Moisés, vocês lembram que é Josué, tá? Vai pelo lado que está mais transbordando, que tem mais água. Eles foram para aquele lado. E não para, continua. Quando os pés tocar, vai abrir o rio. Sabe o que é interessante? Que no mar abriu uma coluna, né? No rio, a Bíblia diz que a água parou lá em cima. Imagina a água parando lá em cima, porque rio é correnteza. A água parou lá em cima. E eles não podiam parar, porque a água ainda vinha descendo. E eles tinham que andar com os pés nas águas. Porque a Bíblia diz assim, parou lá em cima, na cidade de Acrã, uma coisa assim. E as águas desceram até o Mar Morto. E aí eles passaram, a arca ficou no meio do rio. E aí teve toda a direção que Deus passou para eles ali. Era simplesmente uma ordem de Deus para entrar num lugar tão esperado há 40 anos. Era simplesmente a ordem de entrar na terra de Canaã. Na terra que Moisés sonhou entrar e Moisés não entrou. Já parou para perceber? O que Deus estava fazendo com Josué? Às vezes, irmãos, nós vamos ser chamados para fazer algo que nós achamos que nós somos incapazes. Porque Deus tinha chamado antes alguém. Mas Deus falou, Josué, quem vai dar continuidade não é Moisés. Moisés, ele avistou a terra, você vai entrar na terra. Irmão, nós estamos em tempos em que coisas extraordinárias de Deus precisam ser feitas na terra. E não vai ser o homem pagão, não vai ser o homem lá fora que vai fazer, não, irmãos. É você que um dia Deus chamou para fazer, para estar na presença dEle. É você, e você não se sinta incapacitado, porque Deus quer fazer através da igreja dEle.
Quando há um coração submisso, quando há honra, quando você entende a visão que você está debaixo, quando você entende que tem um Eliasar sobre a sua vida, Deus sonda o seu coração e Deus vai fazer assim, ó, é lá que eu quero você, é lá que eu quero você, é ali que você vai pôr o pé, Senhor, mas tem água ainda, mas é para colocar o pé ali, porque eu vou estar à frente. Era a arca que estava à frente. Quarenta anos depois, e a Bíblia diz que tinha 12 homens escolhidos, um de cada tribo, para que se pegasse uma pedra do meio do mar, do meio do rio, para levar para o acampamento. Deus diz, pega 12 homens, um de cada tribo. Cada um coloque uma pedra em cima da sua cabeça e leve para o acampamento onde estão acampados. Vocês observaram para que eram essas pedras? Ali no versículo que nós lemos, essa pedra era para memorial. Essa pedra é para que os filhos dos filhos soubessem que Deus estava no meio do povo. Soubesse que Deus parou aquele rio para que o povo passasse. Sabe, muitas vezes nós paramos para observar e nós não sabemos como foi a vida de fé dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós não sabemos nem se eles conheceram Jesus. Se foram crentes, nasceu num lar cristão, você não sabe como foi a fé deles, porque não tem memorial. Aqueles que deixaram memorial, gerou fé na vida daqueles que foram nascendo. E isso é um gás. É algo que impulsiona ainda mais quando há memorial na família. Aquelas pedras era para que outros conhecessem o que eles fizeram. Lembra da mensagem de quinta-feira? Quem veio quinta-feira? Quinta-feira eu falei sobre isso. Aquilo que nós fazemos para ser visto pelas pessoas. Aquilo que nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque outros verão. E outros crerão no Deus quando nós falarmos. Sabe, o diabo tem deturpado muita coisa no meio do povo de Deus. Inclusive testemunhos. Porque a glória que Lúcifer queria para ele pode usar pessoas para tomar a glória para si e dizer, eu fiz. Porque eu jejuei, porque eu fiz, aconteceu. Então ele toma glória para si, porque muitas vezes nós somos enganados por uma cultura onde as coisas acontecem por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós não sabemos expressar aquilo que nós vamos contar no nosso testemunho. Nós fazemos, não é por maldade. Nós fazemos por uma cultura de como nós aprendemos a falar daquele jeito. E outras vezes, é quando há uma distorção, quando a pessoa vem contar um testemunho, e quem está no banco, que não tem nenhuma visão espiritual, que está fora da visão de Deus, ele começa lá, só para se engrandecer. Está contando porque quer glória para si. E nós deixamos de deixar memoriais para os mais novos na fé. Nós deixamos de dizer, olha, eu estava assim, Deus entrou e curou a minha vida, eu estava dormindo e Deus falou comigo. Nós devemos trazer à existência aquilo que Deus faz. A existência no sentido de mostrar aquilo que Deus faz. Isso são memoriais, são altares que nós levantamos. Josué 24, de 24 a 28, a Bíblia diz que Josué, para que houvesse um memorial, Josué escreveu os decretos e ele ergueu uma pedra debaixo de um carvalho. Foi um memorial. Ou seja, ele queria que alguém soubesse que Deus fez algo ali naquele lugar. Será que seus filhos sabem como foi que Jesus te salvou? Será que tem um memorial para o seu filho ver como foi que Deus te resgatou do mundo das trevas? Conservar vivo a fidelidade de Deus e os decretos de Deus. Josué, ele conquistou 33 cidades.
E sabe o que a Bíblia diz? Que houve paz em todo o tempo que Josué esteve no comando. Mas o que eu vou dizer hoje não é sobre o que eu falei quinta-feira. Só estava recapitulando. O que eu vou dizer hoje, eu quero que você volte a sua Bíblia em Josué e veja o versículo 9. Josué 4, 9. Irmãos, obrigado pelo chá, viu? Glória a Deus, até chá tem pra gente. 4, 9. E Josué colocou também as 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até hoje. Se sua Bíblia não tem a palavrinha também, essa versão é a versão mais original, ela tem a palavrinha também, que significa outro do mesmo modo, do mesmo jeito. Então diz, e Josué pegou também 12 pedras. Olha que interessante. 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Eu te pergunto, Josué fez o quê? Onde pararam os pés de quem estava com a arca? Josué recolheu do meio do rio 12 pedras e colocou no lugar onde a presença de Deus esteve. Mas a água iria descer. Logo a água iria descer ali. O que fica parado dentro de um rio quando a correnteza desce? Não fica parado. As pedras saem, a areia sai. Tudo que está dentro do rio vai descendo com a correnteza. Mas Josué fez um ato de fé. Se foi Deus que pediu, aqui não fala. Se foi a fé dele, aqui não fala. Só fala que ele fez também um altar dentro do rio Jordão. Fala comigo, um altar dentro do rio Jordão. Alguém viu Josué fazendo? Não. Porque a Bíblia diz assim, que quando eles passaram, todos passaram, e a arca também saiu, porque saíram os homens para guerrear, saíram os 12 homens com as pedras, e aí saiu a arca. Josué então voltou e pegou aquelas pedras. Ninguém viu o que Josué fez. Ninguém viu. Ninguém viu que Josué ali estava levantando um altar. Como eu disse quinta-feira, altar é onde tem cordeiro, é onde tem um sacerdote, é onde tem fogo. Altar é para ser levantado para uma oferta, para um holocausto. Interessante que ele colocou onde estava a presença de Deus, né? Sabe, tem tantas vezes que nós fazemos algo, talvez no nosso coração, ou talvez quando Deus fala, nós fazemos algo só nós e Deus. Ninguém vê. Ninguém vê. Mas aquilo está servindo para memorial diante do Senhor. Sabe aquela vez que você chorou? É memorial diante do Senhor. Cada pedra que Josué pegou foi um ato que ele fez dentro daquele rio, sem ninguém ver. Sabe aquilo que a gente falou para Deus, que a gente buscou em Deus, aquele ato profético que você fez, você falou assim, mas não valeu de nada. Eu orei 7 dias, 7 vezes ao dia, o salmo tal, eu li os 150 salmos todos os dias, eu jejuei 3 dias sem comer nada, mas não valeu nada, não mudou nada na minha vida, sabe? Aquelas coisas que a gente às vezes pensa assim. Gente, nada disso está sendo perdido diante de Deus. Isso é memorial secreto. Só você e Deus sabe. O que nós vimos Josué fazendo aqui era Josué colocando lá no fundo, na profundeza. Era um altar secreto de Josué e Deus. Agora eu quero te perguntar, você tem altar secreto?
Porque o que nós falamos quinta-feira é o altar que precisa ser visto, para que gere fé na vida dos outros. É você se colocando no altar, é você sendo a oferta, é você sendo o sacrifício diante de Deus. Agora, e no secreto tem altar? Você está carregando pedras onde ninguém está vendo nada? É isso que nós vamos falar nessa noite. É isso que Deus quer trazer, uma mensagem de esperança para o teu coração nessa noite. E eu sei que Deus está nesse lugar. Eu sei que Deus já começou a falar desde o momento do início desse culto. Eu não tenho dúvida de que Deus quer falar nos nossos corações. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer dessa igreja um lugar, um povo que tem intimidade com Deus no secreto. Onde nós não precisamos anunciar os feitos, porque quem vai anunciar é Ele. No tempo dele. Quando o povo foi entrar dentro do rio, Deus falou, agora entra. Quando o povo foi para sair, Deus falou, agora sai. Deus tem tempo para todas as coisas. Tudo está determinado por Deus e para Deus. Eu acredito que Josué não entendeu nada que Deus estava falando, que ele estava fazendo ali. Eu acredito que ele, quando fez aquele ato, ele fez tipo assim, eu vou fazer porque eu tenho fé que alguma coisa pode acontecer, porque eu estou começando meu ministério. E eu vou começar já deixando algo marcado aqui, uma marcação aqui. Mas quando nós temos um altar no secreto, quando nós buscamos nas profundezas de Deus, tanta coisa acontece. Tantas coisas acontecem. O Jordão, a Bíblia diz sobre o Rio Jordão, em muitas passagens. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o Rio Jordão. E eu vi que tem lugar no Jordão que é estreitinho, tem lugar que é mais largo. Tem lugar no Jordão que é fundo, tem lugar que é raso. Esse lugar, eu não encontrei o lugar certo onde o povo passou. Mas uma coisa eu sei, que dá outra mensagem. Foi na época das colheitas, das festas das colheitas, aquele rio transbordava. Gente, tem um segredo nisso aqui. Na festa das colheitas, o rio transbordava. E foi nesse tempo, onde o rio estava transbordando, que Josué fez isso daqui. Deus escolheu, tenho certeza. Deus escolheu o lugar específico. Deus escolheu o dia específico. Deus escolheu aquilo que Ele queria para marcar tudo o que iria acontecer até hoje. A arca de Deus representava a santidade, representava a presença, representava a glória de Deus. E o povo, ele tinha que ficar 900 metros, o que eu encontrei para eu poder me entender mais ou menos o rio, foi que o povo tinha que ficar 900 metros longe da presença de Deus, da arca. Então dá para imaginar que não foi num lugar estreitinho do Jordão, onde o povo passou. E a Bíblia diz, em 2 Reis, no capítulo 2, eu quero que você abra sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ver o que Deus faz quando tem um lugar no secreto. 2, de 7 a 14, diz assim. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram em pé, defronte a eles, de longe. Ambos ficaram em pé, junto ao Jordão. E tomou Elias a sua capa, dobrou-a e bateu nas águas, e estas se dividiram em duas partes, e passaram os dois em terra seca. E quando eles passaram, Elias disse a Eliseu, pede-me o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, que agora seja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, difícil coisa me pediste, porém se me vires ser tomado sobre ti, assim se fará a ti, e se não, não se fará. Andando eles e conversando, eis que surge um carro de fogo e seus cavalos de fogo, separando um do outro, e subiu Elias no redemoinho. E Eliseu, vendo, gritou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais, e tomou as suas roupas e rasgou em duas partes. E levantou a capa de Elias que caíra sobre si, e parou junto à margem do Jordão.
Então tomou a capa de Elias que caíra e bateu nas águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram em duas bandas e Eliseu passou. Elias ia atravessar. Mas Elias, ele sabia que algo de Deus tinha naquelas águas. Elias toca a capa e as águas se abrem, Elias passa. Eliseu, como Josué, um auxiliar fiel, que não queria perder a unção que estava sobre o seu líder. Eliseu, observando ali, quando viu que Deus levou, que ele já sabia que Deus ia levar o seu líder, quando ele viu que levou, ele pegou aquela capa e ele bateu nas águas do Rio Jordão e disse assim: onde está o Deus de Elias? O que aconteceu? As águas também se abriram. Quando Elias bateu a capa, a água se abriu. Quando Eliseu tocou a capa, a água também se abriu. Irmãos, quando tem a presença de Deus, quando a presença de Deus está marcada, nós podemos agir por fé. Eliseu agiu por fé. Eliseu não agiu por agir naquele momento ali. Eliseu sabia que aonde Elias tinha tocado tinha uma presença gloriosa. A presença de Deus estava nas águas do Jordão. Eliseu bate e fala: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias se manifesta porque o Deus de Elias estava ali, ou seja, tinha um altar naquelas profundezas ali. Quem foi que fez o altar? Foi o Elias? Não foi, foi Josué. Mas quem foi que foi tocado pela presença? Foi Elias e foi Eliseu. Uma vez que você faz um altar no teu secreto, outras pessoas vão ser abençoadas porque você construiu um altar no seu secreto. Uma vez que você tem altar no seu secreto, outros irão que têm a mesma sensibilidade de Deus, irão perceber que há um lugar, que há algo diferente ali. Então quando nós fazemos algo no secreto, é Deus que vai se manifestar. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias estava ali. Elias viu? Não, Elias não viu. Eliseu viu o altar? Não, não viu. Mas a presença do Senhor estava nas profundezas. Onde há a presença de Deus, onde há um altar no secreto, há sinais de Deus. Há maravilhas de Deus, há milagres de Deus que acontecem. Onde tem a presença, onde tem um altar lá no secreto, a continuação do ministério acontece. Onde tem um altar no secreto, tem descendência, tem filhos na fé. É isso que me anima, é isso que me deixa convicta de que o Deus que eu sirvo sabe dos altares que eu tenho no secreto. Porque tudo que eu estou construindo vai tocar vidas. Tudo que eu estou construindo como mãe vai trazer descendência poderosa na terra. Vai dar continuidade no meu ministério. Vai dar continuidade naquilo que Deus começou na minha vida. O que Deus começou na vida de Moisés foi na vida de Josué. O que Deus começou na vida de Elias continuou na vida de Eliseu. Porque tinha altar. Porque tinha algo, tinha presença de Deus ali. O impossível acontece. Sabe aquilo que às vezes nós oramos tanto e nós não vemos nem nada acontecer? Sabe? Quando você clama a Deus, você chora com Deus e você fala assim: mas eu não tenho força. Eu não consigo. Eu não dou conta. Está muito difícil. Parece que está cada dia mais difícil. É fé. Se você tem água no secreto, é fé. É saber que quando nós construímos algo, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí nós agimos de fé em fé. De glória em glória. Tinha sucessão. O projeto de Deus não parou. Onde há altar, há renovo. Quem foi Eliseu na terra? Foi o homem que fez dobrado aquilo que Elias fez. Já pensou sua descendência fazendo dobrado o que você começou na terra? Já pensou a sua esposa, o seu esposo vindo para Jesus e fazendo dobrado aquilo que você está fazendo na terra? Se tem altar no secreto, você tem medo não.
precisa ter medo não, porque os olhos de Deus estão ali. Eu digo que eu sou fruto de um altar secreto. A minha vozinha era uma mulher sofrida, uma mulher que conhecia Deus, mas nem podia ir para a igreja. Proibida de ir para a igreja. Depois ficou velha, não tinha ninguém para levar ela para a igreja. Mas ela dizia, vovó está orando por você. Eu sou fruto de um altar secreto. Meu pai não orou por mim. Minha mãe nunca orou por mim. Mas o Senhor me encontrou. Eu fui tocada por essas águas. Eu fui tocada pelas águas da presença. Ela chegou até mim. E Deus honra os altares secretos. Não precisa pensar que está sendo em vão, porque não está sendo em vão. Um dia nós íamos passando na Avenida do CPA e tinha um acidente ali. Nós íamos saindo da igreja, eram umas 11 horas, e tinha um acidente. E o carro estava capotado. E o outro carro parado lá, fora da rua. Com licença. Estou em casa. Está doendo meu pé e não pode nada me atrapalhar. E aí eu falei para o Derli, para o carro, amor, para o carro. Preciso ir lá. O Derli parou o carro assim e eu cheguei. Eu já fui assim, cheia de Deus, assim. Eu cheguei no carro primeiro, eram as vítimas. E estavam as idosas dentro do carro. E eu cheguei, olhei e falei assim, eu posso orar por vocês? Pode. E eu orei. Eu falei, eu não tenho nada, eu não tinha nada para oferecer para ninguém. Mas Deus podia fazer algo diferente ali. E eu cheguei, pedi a paz do Senhor no coração deles, pedi para que o socorro viesse rápido, orei, abençoei, saí e fui no outro carro, que estava capotado. O jovem estava sentado no meio-fio e eu cheguei e falei assim, quem que é o motorista do carro? Aí mostraram que era o rapaz. Eu cheguei assim até tremendo, falei, moço, tem alguém crente na sua casa? Tua mãe está chorando por você, não está? Sua mãe derramou muitas lágrimas por você, não derramou? Eu falei, isso tudo aqui, meu filho, você só não foi ceifado sua vida agora, porque tem vida que está lá chorando por você, que está colocando você na presença de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque se não fosse isso, você tinha morrido agora, mas Deus está te dando uma nova oportunidade, volta para Jesus hoje. Perguntei para a moça, a mãe dele é crente? Ela falou, é. Eu falei, então, meu filho, a mensagem de Deus está entregue para você. Porque muitas vezes, irmãos, tem acontecido tantas coisas tão terríveis. E vida tem sido preservada, não é por acaso. É porque tem um altar, é porque tem choro, é porque tem ali lágrimas, é porque tem jejuns, é porque tem ali tanto sofrimento de alma, tristezas, que foram enterradas lá no profundo, onde ninguém viu. Mas o Senhor viu. O Senhor vê. O Senhor vê. Sabe as lágrimas que a esposa chora pelo esposo, desejoso de que ele venha para Jesus, e ele continua bebendo, ele continua traindo, ele continua fazendo as coisas erradas? Pois é, não é em vão, minha irmã. Continua. Continua. Sabe aquele casamento que não vai de jeito nenhum? Se não tem altar, vai acabar. Mas se tem altar, pode ter certeza. Deus vai trazer à existência a vida, Deus vai trazer à existência milagres, Deus vai trazer à existência algo da parte dele, para que o nome dele seja glorificado. Se tem pedra, tem poder. Se tem pedra, tem poder de Deus. Eu imagino que Josué não saiu pegando pedrinhas. E para pegar 12 pedras, imagina você procurando 12 pedras e trazendo para um lugar só. Não eram pedrinhas. Eram pedras com significado. Eram pedras que não eram lapidadas. Então, onde tem pedra, tem poder. Segundo Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que os profetas falaram para Eliseu: o lugar onde nós estamos está pequeno. Precisamos de um lugar melhor. Mas o interessante aqui que nós aprendemos de lição nesse texto é que os profetas não saíram e fizeram. Eles estavam debaixo de autoridade de Eliseu. Eles chegaram em Eliseu e falaram: o lugar está pequeno, mas nós queremos que você vá conosco. Eles disse: vamos. Porque ele sabia que sobre Eliseu tinha algo superior. E eles foram. Chegaram lá na beira do Rio Jordão.
Ó, de novo Eliseu na beira do Jordão. Chegaram lá e foram cortar as madeiras. Mas enquanto estava cortando, o machado de um deles caiu lá dentro do rio. E ele ficou desesperado, ele ficou perturbado. Disse, ai meu Deus, era emprestado, o que eu vou fazer agora? O que Eliseu fez? Eliseu fez algo totalmente fora da caixinha. Ele catou o cabo do machado, que dá para entender que é o cabo do machado, e jogou lá. E o que aconteceu? O que aconteceu? Machado flutuou, machado pesado, ferro puro. Flutua, gente. Não flutua. Mas havia Deus nas águas do Rio Jordão. Havia a presença, havia poder de Deus, havia algo no secreto construído ali. E Eliseu sabia. Não era qualquer lugar. Sabe o que eu tiro de lição aqui? É que quando há altar no secreto, há restituição de Deus. Deus restitui, irmãos. Deus traz de volta o que se perdeu. Deus tira a aflição da alma. Deus tira aquela impaciência, sabe aquela ansiedade. Sabe aquele desespero porque perdeu algo. Sabe, quando você não sabe o que fazer, porque você, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E fica desesperado. Quando tem altar no secreto, o homem de Deus sabe o que vai fazer, a mulher de Deus sabe o que vai fazer, porque tem poder de Deus ali. O cristão que tem altar no secreto, ele não se desespera, ele age de uma maneira, de um ato profético, ele faz algo sobrenatural, para trazer a presença de Deus manifesta. Todos os outros homens viram, os profetas viram o que Deus fez. As pedras do nosso secreto, ele abençoa outras pessoas. Ele libera milagre, ele consola. E aqueles que são mergulhados em Deus, ele tem a vida em si. Irmãos, você crê que você pode abençoar outras pessoas? Você crê que aquilo que você está construindo, sabe aquelas leituras da Bíblia que você fala assim, gente, hoje eu não estou com vontade de ler, mas eu vou ler para que o nome do Senhor seja glorificado, a minha vida seja edificada nessa palavra. Aí você pega a palavra e começa a ler e Deus fala com você. Aí naquela hora ali você fala, olha, eu vou cantar um hino para o Senhor, você começa a cantar e Deus começa a falar com você. Tudo isso, irmãos, é pedra. Tudo isso são pedras. Tem alguém lá, o pastor, está vendo o que você está fazendo lá? Não está. Sabe quando você levanta 3 horas da manhã? Todo mundo na cama, aquele acolchoado gostoso lá na cama. Mas você levanta e você vai lá para aquele cantinho frio orar. É pedra. É pedra. Sabe aquele dia que você precisou ir lá no banheiro chorar? Porque estava doendo tanto, 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 e você sabia que Deus tinha algo para trazer para você? São pedras. Sabe aquela hora que você não sabia para quem ligar, porque você parece que estava tão sozinho ali, e você fala, meu Deus, eu vou sucumbir, eu vou morrer agora, porque eu estou com muita aflição na minha alma, e você foi e falou, Deus, eu estou aqui na tua presença, só eu e o Senhor aqui agora, porque o Senhor conhece o meu interior. Você não falou nada. Você só deixou ele te tocar, sabe? É pedra. É construção que você está construindo no secreto com ele. E aquilo dali que você acha que não tem valor nenhum, te fortalece e fortalece outros. Porque sabe o que acontece? Você tem experiência disso, que no outro dia, quando você sai para trabalhar, que você sai para algum outro lugar, aquilo que te fortaleceu, serve para fortalecer outro. Você fala assim, gente, olha, eu tive uma experiência com Deus, eu li lá na Bíblia isso, deu certo porque aquela pessoa estava precisando dessa palavra. Irmão, é porque você estava com a pedra carregando ela e você sabia que a outra pessoa estava precisando de algo e você já tinha experimentado, porque ele não pegou a pedra ainda, mas você já tinha pego a pedra. Não desanime, não pare de orar, não pare de chorar na presença de Deus, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia.
Segundo Reis, no capítulo 5. A Bíblia fala que tinha uma menininha. E essa menininha era uma escrava na casa de um homem muito importante. O homem tinha nome, o homem tinha dinheiro, o homem era reconhecido na cidade. O homem tinha uma autoridade que a menininha não tinha. Ela era escrava. Ela era escrava da senhora dele. E a Bíblia diz que ela sabia da doença de Naamã. Naamã tinha uma lepra. Naamã era um homem que tinha sua pele toda tomada por uma doença. E aquela menina chegou para a senhora e disse: olha, eu conheço um homem de Deus que pode fazer algo diferente na vida dele. Ele se chama profeta Eliseu. Fala para o senhor ir lá. Aí lá vai o comandante, né? Todo cheio de pompa, diante de Eliseu. Eliseu nem apareceu. Eliseu falou assim: fala para ele mergulhar no Rio Jordão. Fala para ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Irmão, sabe o que é 7 vezes? São 7 Espíritos de Deus que a Bíblia diz. Ele precisava passar pelo processo de mergulhar em Deus. E aquele homem foi, mas ele foi com seu coração descontente. Porque ele disse: tem tantos rios melhores. E citou 2 nomes de rios melhores ali. Mas Eliseu sabia que aqueles outros rios não tinham a presença de Deus. Eliseu sabia que no Rio Jordão tinha algo diferente. Eliseu sabia por fé que se ele mergulhasse ali, aquela doença dele ia acabar. Sabe o que eu tiro aqui? Que no lugar onde tem pedras na profundeza, tem purificação. Tem purificação de doenças. Tem purificação na alma. Tem a purificação dos pecados. Porque a Bíblia diz que lepra é pecado. Sabe aquele pecado que você não consegue sair dele? Sabe aquele pecado que te afasta de Deus e impede você de fluir nas águas de Deus? Então, começa a carregar pedra. Começa a carregar pedra, porque essas pedras vai purificar o teu interior. Começa a carregar pedra, porque quando a pedra na profundidade é em Deus, esse mal sai. É purificado. Começa a mergulhar na palavra. Começa a mergulhar nos estudos, no clamor, no choro. Começa a ter arrependimento. Começa a dizer para Deus que você não consegue sem Ele. E aí vai vir a purificação. Ele perdoa o pecado. Quando Deus está no negócio, há milagre. Não importa quem você é. Não importa quem vai chegar perto de você. Sabe? Às vezes pode ser aquele seu chefe, sua chefe. Aquela pessoa que você acha que é tão superior a você e que nem te vê. Talvez você vai ser usado por Deus para poder destilar a água da vida na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai agir com incredulidade, mas quando as águas de Deus tocar na vida dele, aí ele vai dizer: realmente há uma diferença na vida daquele irmão, daquela irmã. Deus, ele faz. Naamã conheceu Deus, conheceu o poder de Deus através de uma menina insignificante na casa dele. Não desiste, irmão. Não desiste de orar, não desiste. Agora uma coisa muito interessante. Quando Josué colocou as pedras, era um altar, mas não tinha sacerdote, não tinha cordeiro e não tinha fogo. Aí eu quero te convidar a ir lá para Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Ah, Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Deus tem poder para fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mateus 3, de 1 a 3 diz assim:
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta falou: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Tornai as suas veredas retas. João usava vestes de pelo de camelo, até o 6, e um cinto de couro na sua cintura, e seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Onde João Batista estava? No Rio Jordão. O que é que João Batista estava fazendo? João Batista era filho de sacerdote. Olha o sacerdote. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era o sacerdote. Zacarias, pela linhagem da Bíblia, Zacarias, então, era considerado um sacerdote. Ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus. E o sacerdote estava dentro do Jordão. E o sacerdote estava mergulhando as pessoas no Jordão. E o sacerdote estava ali, levando para aquele povo ali uma palavra de arrependimento. Uma palavra diferente. Quando nós carregamos as pedras com tanta dificuldade, colocamos, Deus pode usar outras pessoas para falar aos nossos. Deus pode usar outras pessoas para abençoar a vida daquele que nós amamos. Deus levanta, irmãos. Gabriel está lá em Rio Grande do Sul. Eu creio que alguém vai ser levantado lá para falar de Jesus para ele. Alguém vai derramar água sobre ele lá. Eu não tenho dúvida. Porque ele pode ir lá para o Japão. O meu Deus está lá no Japão. As águas de Deus estão lá no Japão. Eu estou colocando pedra aqui, mas as águas é dele. É ele que faz. Às vezes na sua vida as coisas estão assim tão embaçadas. Deixa Deus fazer do jeito dele. E João Batista, quando ele viu Jesus em João 1, 29, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista avistou Jesus. E lá veio o Cordeiro de Deus, Jesus. E a Bíblia diz que João Batista ia batizar Jesus. Ele falou para Jesus assim: eu não sou digno. Aí Jesus falou o que para ele? Deixa cumprir o que Deus começou. Precisa se cumprir a palavra. E o que João Batista faz? João Batista mergulha o cordeiro nas águas do Jordão. Meu Deus. Teve pedra, teve sacerdote, agora teve cordeiro. E o sangue. Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Como? Pelo sangue. Irmão, são coisas, eu falei para o Derli Amor, quando a gente começa a estudar a Bíblia e começa a aprofundar, a gente descobre tantas coisas que eu começo a chorar com isso. Eu falo, meu Deus, o Senhor começou lá em Josué. Pedras sem sentido, mas as águas Deus marcou. Sabe aquela oração que você fez lá? Sabe aquela experiência que você teve com Deus lá muitos anos passados? Não parou por ali não. Não parou por ali não. Deus dá continuidade. Porque a graça foi liberada. Porque o Filho de Deus foi nos dado. Para ser o Cordeiro de Deus que vai mudar a história. Porque o sangue de Jesus tem poder para colocar vida. Aí estava ali o sacerdote, ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava ali o sangue do Cordeiro de Deus. Mas faltava o fogo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, porque João Batista mergulhou Jesus, quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre Jesus. O Espírito Santo é sinal de fogo de Deus. Foi concretizado aquilo que se começou há muito tempo atrás. Deus não faz nada sem uma continuidade. Onde há uma vida consagrada, onde há vida nas profundezas,
Deixa Deus fazer. Não queira fazer por força e por violência. Se você está orando pelo seu esposo, se você está orando pela sua mãe, se você está orando pelo seu pai, pela sua filha, não queira fazer do seu jeito. Só coloca pedra, só coloca Jesus no negócio, só deixa o Cordeiro de Deus ali, só deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Porque quando você ora, quando você adora, quando você chama a presença dEle, Ele vai fazer do jeito dEle, no tempo dEle. Mas Ele já tem tudo determinado. Ele já tem tudo determinado por Ele. E onde Ele está, a salvação. Onde Ele está, arrependimento e a sede de Deus. Tem confirmação de Deus. Nós passamos por um período muito difícil quando nós chegamos em Cuiabá. Muito difícil. E eu não tinha muita experiência com Deus, porque eu vim de uma igreja muito tradicional. As minhas experiências eram eu e Deus, mas eu não tinha profundidade. Eu não tinha nem convicção de muitas coisas. Porque eu tinha medo, eu amava tanto Deus que eu tinha medo daquilo ser uma heresia. E uma coisa que Deus, todos os dias, ou quase todos os dias, Deus tinha uma maneira de falar comigo. Deus tinha uma maneira de dizer, eu estou com você. Pode deixar que eu estou fazendo. Pode deixar que eu vou restituir. Pode deixar que a segunda casa será melhor que a primeira. E Deus falava, e Deus confirmava, e Deus falava de novo. E eu e Derli, a gente vivia de fé em fé, de glória em glória. Porque nós estávamos num momento que nós estávamos só com a cara lá no fundo. Nós não tínhamos condições nem de olhar para cima. 3 filhos. Viemos para os filhos estudarem. Mas a filha passa na faculdade lá em Cáceres. Só uma filha, 16 anos. Eu era uma mãe controladora. Entrei numa tristeza profunda. Meus ossos doíam. Mas nós construíamos no secreto. Tinha dia que nós não conseguíamos cantar. Nessa época nós cantávamos no cantor cristão. Ele tocava violão e nós íamos cantando. Tinha dia que não saía a voz. Mas nós líamos os refrões, as letras do hino. E tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que nós esperamos, realmente aconteceu. E aquilo que Deus ainda está falando, eu creio que vai acontecer. As experiências que a gente tem no secreto, irmãos, nós não temos condições nem de contar para as pessoas. Porque se você contar a sua experiência de Deus lá no seu secreto, o que aconteceu com você, eu não vou entender na íntegra. É igual fotografia, você vai na praia, você vê aquele cenário lindo, aí você fala, meu Deus, eu vou tirar uma foto, aí você tira a foto, mas você olha, não tem nada a ver, parece. Porque a beleza de contemplar aquilo face a face é outra coisa. Aí você fala, não, eu vou tirar uma panorâmica, aí você tira uma panorâmica, mas quando você vai ver no celular, fica desse tamanhozinho, você tem que ficar puxando o zoom para poder você ver direito. Assim, é aquilo que acontece no nosso secreto. Se você contar para outra pessoa não vai nem por tanto sentido, porque foi você e Deus. Não desanime. Irmã, mas eu não sei como fazer. Só se debruça diante de Deus nas profundezas dos pés dele. Só ame ele, ame ele. Construa algo sólido, que o tempo e a circunstância não vai te tomar dele. Sabe, quando eu vejo aqui que o Cordeiro de Deus vinha, sabe o que me remeteu? Quando Abraão estava lá para sacrificar o seu filho. Abraão, Deus falou, vai, sacrifica o seu filho, aí ele vai. Quando ele está com o cutelo, aí ele ouve Deus falando, aí Deus falou para ele assim, ó, o cordeiro eu já provi para você, está ali, ó. Aí ele olha, o Cordeiro de Deus estava ali. Deus proveu o cordeiro. Quando você acha assim que não tem nada, sabe, não está acontecendo nada, os teus atos proféticos não estão valendo nada, creia que Deus proveu o cordeiro. Creia que Deus sela com o Espírito Santo. Só creia, só creia. E Abraão, ele conhecia Jeová Jireh. Porque quando ele subiu, ele falou que eles retornariam.
Quando nós conhecemos Deus, nós falamos, porque nós chamamos a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, às vezes, alguém pode dizer, mas é doido, coitado, não tem nada a ver, está tudo desmoronado na vida dele. Mas quem sabe o que está construindo, sabe que pode chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Isso chama fé. A fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que nos posiciona diante de todas as coisas. E quando nós temos essa vida com Deus, aí Deus provê salvação. Aí Deus provê graça. Aí Deus provê graça. Porque não é por nós, é pela graça. Ah, irmã, mas eu não tenho força, mas é pela graça. Irmã, mas eu não sei nem orar, mas é pela graça. Porque hoje nós não estamos mais movidos por uma água de um rio. Nós estamos movidos pelas águas que desce do trono de Deus. Nós somos movidos por Jesus, que foi dado para nos alimentar todos os dias. Nós somos movidos por essa palavra. Quando nós lemos essa palavra aqui, ele fala. Quando ele fala, meu Deus. Mateus 6,6, a Bíblia diz assim, ó. E fala em secreto com o teu Deus. Porque ele vê. O Senhor que te vê, ele te recompensa. Irmãos, Deus não está olhando se você canta bem, se você canta desafinado. Deus não está olhando se você lê ruim. Se você sabe ler, se não sabe. Deus não está olhando isso. Deus vê aquilo que está no secreto. Quando Jesus disse isso em Mateus 6,6, ele estava dizendo assim, eu estou observando todas as pedras que você está carregando. Eu vou te recompensar. Não é o pastor Veriano que vai te recompensar. Não é a liderança do seu Envolve que vai te recompensar. Mas é Deus que vai te recompensar. Só Ele viu. Só Ele viu as vezes que você carregou todas as pedras. Só Ele viu. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Comece a analisar agora as pedras que você já carregou, as que você ainda não carregou. Comece a imaginar agora como que está a sua vida, se você crê em tudo isso que eu acabei de dizer agora. Sabe por quê? Continua com os teus olhos fechados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, rios de água viva fluirão. Quem crê em mim, rios de águas vivas vai fluir de dentro. Dentro de você, meu irmão, dentro de você, minha irmã, tem um Jordão aí dentro. Dentro de você jorra água. Será que você crê que dentro de você jorra água? Mateus 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, rios de água viva fluirão. Fica de pé, por favor. O Senhor quer fazer com que dentro de você hoje fluam rios, que por onde você passar, essas águas vai tocar em vidas. Onde você passar, os rios de águas vivas vai fluir através de você. Abre sua Bíblia, João 7,38. João 7,38. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar você ler primeiro, antes que eu leia. João 7,38, porque o Senhor quer falar com você terminar essa palavra através desse versículo. João 7,38. Pode ler você na sua versão. Aleluia, Jesus, poderoso. Agora você fechou sua Bíblia, agora você ora para mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia você foi marcado pela presença de Deus. A presença de Deus tocou dentro de você. Sabe aquela presença de Deus que tocou lá dentro do Jordão? Aquela presença mesmo. Tocou lá dentro do teu coração. Um dia você entregou sua vida para Jesus. Um dia Ele te rasgou por dentro. Ele separou dentro de você, como separou aquelas águas lá. Um dia, Ele marcou a sua vida. Você nunca mais foi o mesmo. Nunca mais você foi o mesmo depois daquele encontro que você teve com Ele. Depois daquele dia, você já começou a construir um altar para ser visto. Veio à igreja, orava, vinha nos cultos de oração, orava lá na sua casa, cantava, estava sendo visto um altar construído. Você começou a aprender que você precisava ter encontro com Deus lá na sua casa, hora de dormir, hora de levantar. Durante o dia você tirava um tempo para estar com Deus, você estava construindo um altar lá no secreto de você mesmo, você e Deus. Um dia, o sangue do Cordeiro marcou sua vida para sempre. A presença do Espírito Santo passou a morar dentro de você. Ele não te abandonou. O Espírito Santo mora aí dentro. O Espírito Santo mora aí dentro. Então onde você passar, meu irmão, onde você está, lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde for, deve haver sinais através dessas águas que fluem de dentro de você. Irmã, mas eu estou seca. Não tem mais água. Mas a água da vida está aqui hoje. Irmã, onde eu estou passando e não está tendo sinal. Tá, mas o Senhor quer fazer através da sua vida sinais. Quer fazer milagres. O Senhor quer que quando alguma pessoa chegar desesperada perto de você, você tenha algo para oferecer. Para que essa vida seja acalmada. Se alguém aparecer com você com lepra, você tem dessa água dentro de você jorrando. Porque João, você acabou de ouvir agora, que dentro de nós jorra rios de águas vivas. Porque Jesus, uma vez que entrou no nosso coração, Ele não entrou para ficar somente lá dentro quietinho, não. É para que a partir de nós houvesse a vida de Deus. Temos água viva dentro de nós. Fala para você mesmo: eu tenho água viva dentro de mim. Eu tenho água viva dentro de mim. Essas águas precisam jorrar. Essas águas precisam jorrar. Se não está jorrando, meu irmão, minha irmã, precisa ir até a fonte. Precisa ir até a fonte. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Aleluia, Ele está aqui hoje. Aleluia.